E aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do professor Marcos no Marcão de Química, tudo bem? Seja bem-vindo à minha casa. Estamos num momento difícil, momento de quarentena, mas a vida tem que continuar. E estamos aqui para isso, tudo bem? Seja então extremamente bem-vindo à minha casa. E você, aluno do primeiro colegial, material objetivo, vamos trabalhar hoje o módulo 12. Isso, eu faço isso, né? Dá um pause, pega a apostila, vai lá na página 250 e volta aqui comigo, tá ok? Tô te esperando. Beleza. Ótimo. Para você então que está hoje comigo acompanhando essa aula de Química, seja muito bem-vindo. Vamos trabalhar o módulo 12. É um módulo bem tranquilo, bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. Na página 250, começa uma aula falando sobre separação de sistemas. O que é exatamente essa separação de sistemas ou separação de misturas? Simples. Nada mais é do que a necessidade do ser humano de separar as substâncias para serem utilizadas no seu dia a dia. Quem já nunca ouviu falar em água destilada? Isso, o que é água destilada? Água destilada nada mais é do que a água que é potável, ou a água do rio ou a água do mar. É promovido o aquecimento dessa água, ela evapora, depois condensa. Então, os sais minerais, as substâncias sólidas que estavam dissolvidas nessa água são separadas e aí eu tenho o que nós chamamos de água destilada, que é a água pura. Aqui nesse ambiente que nós estamos vivendo, onde você está também, né? Nós temos uma mistura de gases, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem gás metano, tem CO2, tem uma série de gases misturados. O que acontece? Para separar esses gases, utilizamos de alguns artifícios. Ao fazer um café, também estamos separando o pó da parte da solução, da parte líquida que ultrapassa. Ao utilizar uma peneira, a gente está separando pedras maiores de pedras menores. Então, esse módulo começa a falar sobre a necessidade de se separar as substâncias para essa sua utilização pelo ser humano, claro. Então, são chamados de separação de componentes. Serão 3 módulos que nós veremos a partir de agora. Tudo bem? Então acompanhe comigo. Quando nós separamos os componentes de um sistema, é porque a intenção é ficar com esses componentes. Por exemplo, vamos na sequência aqui, já que são centenas de métodos de separação, e nós veremos alguns, tá? Então, eu vou na sequência da apostila para você acompanhar comigo. Então, página 250, separação de componentes de misturas heterogêneas. Tá? Prefiro usar o termo sistema heterogêneo, porque na hora que você ouve a palavra mistura, parece que as substâncias estão realmente misturadas. Sistema heterogêneo. Então, imagina que eu tenha uma situação assim bem tranquila, né? No primeiro momento, vou fazer um cafezinho. Então, nesse processo, já estão embutidos outros processos. Então, por exemplo, ao adicionar água quente, eu estou promovendo um negócio chamado dissolução fracionada. Eu estou dissolvendo do pó de café uma parte que me interessa, que é aquela que eu vou beber, certo? Aquela que passa pelo filtro. Porém, o café também tem uma parte sólida. E quando você filtra, a parte sólida fica no papel filtro e a parte líquida, com as substâncias que me interessam, elas passam pelo papel filtro. Então, simples assim, esse método de separação é um método chamado de filtração. Utilizou um filtro, pode ser de papel, de tecido ou até uma pedra porosa. Processo de filtração, tá? Pode-se acelerar o processo de filtração com equipamento de laboratório. Você acelera esse processo criando um vácuo no recipiente onde a parte líquida está sendo depositada. Então, é chamado nada mais, nada menos do que filtração a vácuo. Estamos passando por um momento complicado, né? Com esse lance da Covid, muitas pessoas já aumentando o número de doenças, muita conversa, a gente não sabe até que ponto, qual é o nosso nível de preocupação, qual o nível de seriedade, mas é importante que você faça a sua parte, né? Estou fazendo a minha, estou na minha casa, no lugar que eu mais gosto, perto da churrasqueira, tá vendo? É que a iluminação aqui é boa também. Então, assim, faça a sua parte para que o Brasil realmente possa voltar o mais rápido possível à sua vida normal, ou relativamente normal. Depois de falarmos sobre o processo de filtração, nós temos aqui um processo chamado de decantação. A decantação é um processo muito utilizado. Por quê?
Porque ela pode ser utilizada em vários tipos de sistemas heterogêneos. Então é bem simples, ó, água e areia. Você mexe a areia, você vê os grãos de areia na água, né, dispersos, num determinado momento, o que acontece com esses grãos de areia? O que acontece com essa terra? Ela vai descendo. Então, o ato de descer nós chamamos de decantação. Então, um sólido e um líquido pode acontecer isso. Dois líquidos, eu posso ter água e óleo, por exemplo, que não se misturam. Nesse caso, ainda uso um funil de Bromo, um funil de decantação. Dois líquidos chamados imiscíveis, eles não se misturam, eu consigo ver a separação entre os dois. E também eu posso utilizar no sistema sólido gasoso. Sólido gasoso é a poeira do ar, né? O ar a gente considera como sistema gasoso, e aí essa poeira ela é sólida, mesmo sendo partículas muito pequenas, e ela vai decantar, então ela vai formando aquele dedinho de poeira, e é tão interessante, se você não limpar aí a sua residência, não passar um pano, num período de 1000 anos, formam 30 centímetros de poeira, então ela vai formando basicamente um processo de formação rochosa de sedimentos. Também tem um processo já na página 252 que fala de levigação. Provavelmente você não ouviu essa palavra. Então a palavra levigação está relacionada a minerações utilizando um equipamento chamado bateia. Tem uma foto na apostila para você que é do Objetivo, tem um tiozinho de bigode assim com a camisa aberta, super erótico demais até. E esse equipamento, a bateia, parece um escudo do Capitão América, assim. Ele é afunilado para que metais mais densos, como o ouro, por exemplo, ao girar pela ação da força centrípeta, possam dirigir-se ao centro da bateia. Então, simples assim, ó. Se você ouvir a expressão levigação, associe ao garimpo, simples assim, tudo bem? Eu tenho a página 253, eu já tenho alguns exercícios, então vamos ver aqui que tipo de exercício que nós temos a serem resolvidos, que eu já resolvo com você para você não ficar com a apostila em branco, tudo bem? O equipamento ilustrado pode ser usado na separação dos componentes, então eu tenho um filtro aí, né? Eu tenho na verdade um funil. Se eu tenho um funil, significa que tem um filtro aí dentro desse funil. Essa varetinha na mão da pessoa aí só é um procedimento de laboratório para o líquido escoar com mais facilidade. Então, se eu tenho um filtro, água e álcool etílico não, água e sal de cozinha ele dissolve, não, água e sacarose ela dissolve, não, água e oxigênio ele dissolve, não, água mais carvão em pó. Ah, professor, como é que eu ia saber que o carvão em pó não se mistura à água? Eu poderia, não se dissolve a água e eu poderia separá-lo por filtração, por exemplo. Essa matéria ela não é difícil, mas ela tem várias particularidades e pode criar algumas confusões, e faz parte do processo, não tem jeito. Por isso que é importante fazer bastantes exercícios. Então, a alternativa correta do exercício 1 é a alternativa E. No exercício 2, eu tenho dois equipamentos aqui, bem parecidos com o exercício 1, e ele considera a sequência de seguintes métodos a seguir representados. Os empregos dos processos de separação na ordem indicada é capaz de isolar todos os componentes da mistura D. Então, assim, o primeiro processo de separação 1 do exercício 2, perceba que é novamente um funil, e dentro desse funil é introduzido um filtro, igual um filtrozinho para fazer um café. Então, isso daí separaria a areia na ordem indicada. Tá, então eu deveria ter nesse sistema, provavelmente ele poderia ter me dito, né, que eu teria dentro de um sistema água, areia e gasolina. Então, no processo de filtração eu separo a areia e depois, no processo entre gasolina e água, eu separo a água da gasolina, que ela é mais densa e são líquidos immiscíveis. Então, no exercício 2 é a alternativa A. Aí eu tenho dois exercícios ainda a serem feitos, o exercício 3 e 4. O exercício 3, ele fala sobre uma extração de tratamento, onde partículas sólidas vão ao fundo do recipiente, simplesmente isso é chamado de decantação. Então, partículas sólidas descem no fundo de um recipiente de uma substância líquida, decantação. E no processo 4, simples assim, o processo mais adequado para separar o ouro das areias auríferas. Então, toda vez que você fala sobre mineração, a palavra utilizada no processo de separação é a levigação. Tudo bem? É a página 254. A aula de hoje é bem simples, espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado, um abraço.
Beijinho, até a próxima aula.